pessoal, tudo bem? Hoje, aqui no Culinária de Tradição, nós vamos fazer uma receita de croissant francês, usando uma massa folhada que nós fizemos num vídeo anterior. Então, se você quiser a receita da massa folhada, você vai olhar no vídeo anterior e aí você volta para fazer o croissant usando aquela massa folhada para croissant francês, tá bom? Então, vamos à receita. Nós vamos precisar de uma massa folhada para fazer este croissant, beleza? E nós vamos precisar também de alguns recheios. Então aqui nós temos a nossa massa folhada que já está prontinha na geladeira. Vamos enfarinhar a nossa superfície para abrir essa massa e fazer ela nos formatos que a gente deseja para o croissant. E como recheio nós vamos usar o presunto, o queijo, esse aqui é o queijo prato, tá? Então, queijo, presunto, e nós também vamos fazer alguns croissants sem nenhum recheio, purinhos, tá bom? Então, nós vamos abrir aqui a nossa massa, vamos enfarinhar a nossa superfície aqui. Então, você vai precisar também de farinha de trigo, tá? Para poder só enfarinhar a superfície. E aí, nós vamos abrir o pacotinho da nossa massa folhada e vamos passar o rolo nela até ela ficar no formato que a gente precisa para fazer os croissants, tá bom? Nós vamos precisar também de uma boa faca para a gente fazer o corte com guilhotina, tá? Que é o que? É aquele corte que você vai reto, não arrastando a faca, tá? Sempre retinho para cortar de uma forma que não estrague a massa. Se você cortar arrastando a faca, você vai estragar a massa, tá bom? Então, vamos passar um pouco de farinha por cima. E vamos usar o nosso rolo para abrir a massa e ela chegar no formato que a gente quer que ela fique. Então, pessoal, nós vamos abrir essa massa para ela ficar com 30 de largura, para a gente cortar em colunas de 10 centímetros. E com 30 para ela ficar com uma altura de 30. E a gente fazer os croissants de 10 por 30, tá? Então aqui vai ser 10 e aqui vai ser 30. E aí aqui, como a gente tem 3 partes de massa de 30, aliás, a gente tem 3 partes de massa de 20, a gente vai usar cada parte dessas aqui para fazer 30, tá? Só que eu vou separar uma parte dessa massa para eu fazer uma outra receita. Então, nós vamos ficar com 2 partes que vão virar 10 por 30. Vamos ver que tamanho tá. Ó, aqui eu já tenho 30. E aí, no comprimento, eu vou ter que abrir mais um pouquinho. Ela tá ficando muito fininha a massa, mas tá na medida certinha que a gente precisa. Vou tentar ultrapassar um pouquinho pra gente poder cortar as beiradas, né? Prontinho. Então, agora, o que nós vamos fazer? Reguinha. Vamos medir 30 aqui. E vamos medir 30 aqui. E aqui a gente vai colocar a régua e passar ela retinha aqui. E agora nós vamos pro outro lado. Então aqui a gente deu os 30 certinho e deixamos uma sobrinha de massa aqui pra baixo, né? Vou cortar aqui.
E aqui ficou um pouquinho mais curtinho, mas deu no tamanho, tá? Então agora a gente vai cortar aqui embaixo, ó. Pronto, já tirei tudo certinho. Vejam que eu cortei como guilhotina e só depois é que eu tirei puxando, tá? Com a faca. E aí vamos fazer aqui. Ó, aqui a gente tem aqui e aqui tá bem na beiradinha, hein? Quase não tá dando. Então vamos tentar abrir um pouquinho mais, né? Bem devagarinho. Ó, eu percebo que tem umas partes da massa que estão um pouquinho mais grossinhas. Então eu vou com o rolo exatamente nessas partes que eu percebo mais grossinhas, tá? Agora eu acho que deu. Vamos lá. Ó, agora eu consegui fazer sobrar um pouquinho. Então, ó, vamos pegar esse risco que a gente já tem. Aqui, ó, vou fazer uma marquinha aqui e uma marquinha aqui no 30. E até vou fazer aqui no meio também, ó. Que aqui tá um pouquinho mais curtinho, né? Então aqui acho que a marquinha sumiu. Ó, aqui nós temos certinho a marquinha. Cortando, apertando a faca para baixo. E aqui do outro lado, que é um pouquinho mais difícil de fazer, porque tá do lado contrário da minha mão, mas te dá um jeitinho. Pronto. Então, ó, temos aqui cortadinho. E aqui sobrou essa massinha, ó, que a gente pode fazer vários rolinhos, como se eles fossem mini croissants. E aqui, como eu expliquei para vocês, nós temos a altura já certa, tá? De 30. E a largura a gente vai cortar em 3 partes, tá? De 10. Vamos marcar com uma outra faca para ficar mais fácil. Então aqui a gente vai fazer uma marquinha de 10, ó. E aqui no 20 outra marquinha. E em cima a gente vai fazer também 2 marquinhas, na 10 e no 20. Tá? E aí nós vamos cortar nessas marquinhas. Vamos cortar aqui. Pronto. Depois que eu já cortei como guilhotina, aí eu corto passando a faca, tá? Ó, vou marcar com a guilhotina. Corte bem marcadinho. Pronto. E aí agora eu posso vir de novo. Pronto. Só para finalizar. Então aqui nós temos a nossa base para fazer. Aqui vai dar 6 no caso, né? Por quê? Porque eu vou cortar na forma de um triângulo isósceles. Aí eu vou jogar um pouquinho de farinha aqui. Bem pouquinho, tá, pessoal? Nada de encher de farinha, não. Vou virar também, vou passar do outro lado. Pra gente conseguir enrolar sem grudar. E aí, pessoal, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos cortar em triângulos isósceles, tá? Ó, aqui nós vamos pegar a reguinha, colocar bem nos cantinhos de um dos lados. Pode ser assim ou assim, tá? Mas é uma vez só que a gente vai cortar. A gente vai com a nossa faca em forma de guilhotina. E aqui a gente tem o formatinho certo pra gente fazer os nossos croissants, tá bom? Se você não cortar assim, o que vai acontecer? Eles vão ficar esfarelando quando você dobrar. Aí a massa começa a ficar quebrada nas beiradinhas, tá? Por isso que a gente corta assim. É meio chatinho de cortar. Pronto, agora a gente pode passar de uma vez. Depois de já cortado. Então aqui nós temos os pedacinhos que nós precisamos, tá? Para fazer os nossos croissants, tá? E agora nós vamos fazer um cortinho aqui neles, ó. Pra gente poder puxar e enrolar. Um cortinho bem no meio aqui.
bem no meio, na parte larga do triângulo, tá? Ó, cortinho de 1 centímetro aproximadamente. Porque aí a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir ele, ó, encostar aqui, que nem uma borboletinha, tá? E depois a gente vai enrolar. Pronto. Então, essa é uma forma da gente fazer o nosso croissant. Aí aqui no final a gente vai fazer um pontinho para encaixar. Prontinho. E aqui nós temos o nosso primeiro croissant. Você sempre vai colocar no forno com essa pontinha para baixo, tá bom? E aí aqui você vai ter uma escolha, você pode deixar o seu croissant desse formato, ou então você pode encurvar as pontinhas dele para o sentido contrário onde está a pontinha, tá? Para ele ficar bem enroladinho assim. Então esse daqui seria sem recheio. Depois a gente pode pincelar o ovinho aqui, selar a geminha aqui, tá? Você pode passar com o pincel a geminha aqui e colar nessa outra parte, tá? Então aqui nós temos um croissantzinho bem pequenininho, que vai crescer um pouco, tá? Ele não vai ficar desse tamanho. Aí eu vou untar a forma com manteiga, né? Vai deixar um gostinho de manteiga no croissant. A gente colocar óleo e vai ficar com aquele gostinho de óleo, né? Então não é bom. Você pode só untar o fundo da forma, tá? Aí a gente vai colocando os nossos croissantzinhos aqui. Esse aqui é o que nós vamos fazer sem recheio. Então eu vou usar o mesmo procedimento. Eu vou colar essa beiradinha aqui, uma forma de um triangulinho, e vou enrolando. Prontinho. Aí eu posso virar ele um pouquinho. Vamos fazer o terceiro. Essa é a parte mais fácil e mais rápida de fazer. Então aqui nós temos os nossos 6 croissants sem recheio. Agora nós vamos fazer um outro com recheio, tá bom? Vamos pegar a nossa massinha e vamos abrir pra gente chegar nos nossos 30 por 30. Lembrando que você pode também usar essa massa para vários outros tipos de coisas, tá? Você pode usar ela é uma massa básica, pode ser usada para você colocar recheios doces e recheios salgados. Aqui já passou bem dos nossos 30, então vamos abrir para o lado oposto agora. Até vou virar assim para ficar mais fácil. Então vocês sabiam que o croissant francês, na verdade, não é francês? Se você fizer algum furinho na massa, você pode pegar um daqueles pedacinhos, tá? Que sobraram e colocar por cima ali para corrigir, tá? Às vezes, porque a massa tá muito, foi aberta muitas vezes, ela pode ficar um pouco fina. Essa é uma coisa interessante que tenho para contar para vocês, que o croissant francês não é francês, ele é vienense, na verdade, é austríaco. Diz que foi inventado por uma pessoa que estava comemorando a vitória da Áustria contra os otomanos em 1900 e bolinha. Vamos ver que tamanho que nós temos aqui. Ainda precisa abrir mais um pouquinho. Então aqui nós já temos
os nossos 30 centímetros que nós ultrapassamos, ó, dos dois lados e desse lado também, tá? Então, nós vamos cortar a massa, tirando as partes que estão mais feinhas, né? Vamos ver aqui, vou marcar. Aqui ele tá bem bonito. Então, agora nós vamos cortar formato guilhotina. Tirar essas beiradas feias, né? Pronto, agora eu já cortei, só vou finalizar aqui. E agora, no outro sentido. Eu vou marcar nessa parte que é menor aqui. Agora tá difícil de eu enxergar aqui onde eu risquei. Agora aqui, como ele tá mais longinho, dá pra eu fazer pelo lado direito, né? O corte. Pronto. Ó quanta sobrinha. Vou fazer mais uns 2 croissants. Então agora nós vamos fazer esse aqui recheadinho, tá? Vamos fazer com presunto e queijo. Vamos cortar ele em 3 colunas de 10. O Apolo tá lá esperando a parte dele, claro. Uma coisa importante é que vocês vão precisar ainda deixar ele descansando por uns 30 minutos, tá bom? Vai deixar descansando lá quietinho com pano de prato em cima, cobertinho com pano de prato, tá? E depois a gente vai passar o ovinho, né? Pincelar com o ovinho. Vamos separar. E vamos cortar o nosso triângulo isósceles. Nós vamos colocar o recheio e enrolar. Então, pessoal, agora nós vamos fazer aqueles cortinhos de 1 centímetro. Bem aqui no meio da base do nosso triângulo, tá? Prontinho. E agora eu vou colocar o recheio aqui, tá? Nosso recheio vai ser uma fatia, meia fatia, aliás, de presunto e meia fatia de queijo. Se você quiser, você pode passar a manteiga nele antes de colocar para assar, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fatia de presunto que eu tenho, vou colocar meus quadradinhos de queijo que eu cortei aqui 2 vezes, né? Colocar meus quadradinhos de queijo e pôr o presuntinho aqui, ó, bem na beirinha, tá? E aí, deixa um pedacinho aqui embaixo para você poder dobrar, ó. Pra você poder abrir um pouco. E aí você vai enrolar com o seu recheio. Prontinho. E esse daqui, por causa do recheio, a gente não vai conseguir, porque ele tá bem pequenininho, né? Se você quiser fazer ele maior, para poder colocar, para poder ter mais espaço e poder arredondar ele, então você teria que fazer triângulos maiores. Por exemplo, em vez de fazer de 10, você fazer de 20 centímetros a largura, tá? Mas aí você vai ter menos quantidade de croissants também, tá? Vou fechar a nossa forma aqui e aí eu vou colocar o nosso bonitinho. Olha como ele ficou bonitinho, eu esqueci de mostrar pra vocês. Ó, que fofinho, tá vendo? Aí você pode deixar essa parte pra cima pra passar o ovinho, ou você deixa ela pra baixo, porque aí ela já vai colar na hora que for assando, tá? Como ele é mais pesadinho, é mais fácil de colar. Vamos virar essa aqui. Aí eu vou pegar o meu presuntinho. Vou colocar
meu queijinho aqui no meio. Pôr um pouquinho pra cima. Aqui você pode pôr outros recheios, né? Se você quiser colocar um recheio doce, por exemplo, ou então por exemplo, um frango com requeijão, frango com catupiry, você pode colocar nessa parte que é a base um pouco mais larguinha, tá bom? Aí vamos abrir assim e vamos enrolar. Olha que bonitinho que ele fica. E aí vocês viram que o nosso rendimento de duas partes da massa folhada que nós fizemos deu pra fazer 6 croissants nesse tamanho, tá? De 10 por 30. Se você fizer um croissant maior, vai dar menos quantidade, obviamente. Se você fizer um croissant menorzinho, né? Quase um petit four, então, ou um quitute, né? Que pode ser dito também. Aí ele vai ficar maiorzinho, tá? Mas essa medida aqui, ela é um bom tamanho, tá? Dá até para deixar bastante espaço aqui na forma, porque ele cresce um pouquinho, né? Mas a gente tem aquelas sobrinhas que a gente vai fazer uns petit fours com ela. Esse queijo aqui tá bonito, tá grudado, viu? A união faz a força, né? Não quer soltar um do outro de jeito nenhum. Então aqui nós temos os nossos croissants recheados com a nossa massa folhada, feita para croissant, com manteiga. Lembra bem, essa massa folhada é com manteiga, tá? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos deixar 30 minutos esses croissants cobertos. A gente vai cobrir eles com um pano de prato e deixar eles 30 minutos quietinhos. E depois a gente vai passar o ovinho. Depois a gente vai passar o ovinho aqui para fechar e passar o ovinho em cima. Ovinho não, desculpa, a geminha. Depois a gente vai passar a geminha aqui para fechar e em cima a geminha para ele dar aquela corada bonita, né? Para ele ficar, é tipo um bronzeador, sabe? A gente passa o bronzeador de gema nos croissants. E aí depois a gente retorna então para para colocar eles para assar, tá? Passar as geminhas e colocar para assar daqui 30 minutinhos, tá bom? Então, pessoal, nós temos aqui agora, depois de 30 minutos que os nossos croissants ficaram ali quietinhos, descansando, com um paninho coberto em cima. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar uma geminha e vamos pincelar. Enquanto isso, nós vamos deixar o nosso forno pré-aquecendo a 180 graus, tá bom? Já vai ligando aí o seu forno para ele pré-aquecer a 180 graus. Vamos quebrar o nosso ovinho aqui e vamos colocar só a clara. Se ele tiver bom, né? Prontinho. A gente vai, passa pro outro lado e libera a clara. Pronto. E aqui a gente põe a nossa clara. Vamos tirar aqui a pele, que ela já tá soltinha aqui, ó, ela já quebrou. É só puxar com o garfo que ela já sai, tá? Ó. Pronto. Aí eu não vou fazer nada com essa clara. Aí eu vou bater um pouquinho a geminha. E agora eu vou usar a geminha para pincelar. Então, vou usar essa geminha para pincelar os nossos croissants. Tem aqui os pedacinhos que eu fiz com as sobrinhas, tá, pessoal? Esse aqui, ó, que tá no meio, que eu tô fazendo agora, ele é uma daquelas sobrinhas da massa, tá? Ele não tem recheio, esse.
Mas eu coloquei ele aqui. E se ele começar a ficar pronto antes da hora, eu retiro eles daqui antes. Esse aqui também, tá? É um rolinho feito sem o recheio. Esse também. Então tem 3 rolinhos aqui a mais que são sem recheio, tá? E agora esse aqui que a gente deixou até as pontinhas pra gente passar a geminha e colar, né? Ó, passa a geminha aqui e cola, tá? Passa a geminha aqui e cola. Também poderíamos fazer com aquele, mas ele é pesadinho, né? Então a gente colocou pra baixo a pontinha dele, então não precisa, tá? Cola. Depois a gente vai pincelar esse aqui também, tá? Então, ó, passa aqui na pontinha e cola. Passa na pontinha e cola. E agora a gente vai pincelar esse aqui. Como esse não tem recheio, eu vou ser mais generosa nesse daqui, tá? Pra ele ficar com bem douradinho, bem gostoso. Você perceber que a pontinha soltou, você vai lá e cola de novo, tá? Quando tiver na forma. Evita ficar sujando com a gema a forma nas laterais, porque senão vai ficar um cheiro de queimado horrível. Se você sujar um pouquinho, às vezes é até bom você pegar um papelzinho e limpar, tá? Pra não ficar aquele cheirão de queimado. Porque aí a geminha ela vai queimar bem antes de assar. Deixa eu ver se eu consigo passar esses aqui pra cá. Pronto. Aí ficou igual com igual, né? Não vou ter problema com coisa diferente. Aí como sobrou uma geminha aqui, eu vou aproveitar e passar em tudo aqui, ó. Vou passar mais um pouco. Então é isso, pessoal. Agora a gente vai colocar no forno, tá? Eu vou colocar os dois juntos porque eu aproveito para assar os dois ao mesmo tempo, porque são o mesmo tipo de coisa. Se fosse coisas diferentes não daria, né? Mas provavelmente esse aqui, ele vai sair talvez um pouco antes, porque como esse aqui tem o recheio fica molhado, então ele demora um pouco mais para assar do que o que é sem nada, tá? Então tem que prestar atenção para tirar esse aqui primeiro. Quando der perto de 15 minutos, a gente já começa a olhar o forno, tá? 180 graus de 20 a 30 minutos, mas quando tiver 15, você já vai começar a olhar, beleza? Então, pessoal, tá aqui os nossos croissants, tá? E eu vou colocar eles para assar, eu vou colocar uma forma em cima da outra, lembrando que essa provavelmente vai sair antes, então tem que ficar prestando atenção no forno, tá? Tô deixando ali a 30 minutos, lembrando que eu vou colocar o meu cronômetro do celular para 15 minutos e já vou começar a olhar, tá bom? Bem, a massa folhada fica pronta como? Quando ela começa a desfolhar e a ficar aquele queimadinho em cima, tá? Dá para perceber claramente que já tá ficando boa a massa, tá bom? Então daqui a pouco a gente volta para ver o resultado. Pessoal, nós vamos tirar agora do forno o croissant recheado, porque ele ficou pronto primeiro, tá? Então, o croissant recheado ficou pronto em 30 minutos, mas o outro tá demorando um pouquinho mais, tá? Quente! Olha, esse aqui, depois de 30 minutos, ele ainda tá branquinho, então nós vamos deixar ele uns 35 a 40 minutos, tá bom? Talvez porque a forma ficou em cima uma da outra, então ele teve mais dificuldade de assar por cima, tá? Pessoal, olha que lindo que ficou o nosso croissant recheado.
Ele ficou muito bonito e eu experimentei um pedacinho assim, ó, de baixo, uma lasquinha, tá bem gostoso. Então, vamos pegar um pratinho, né? Então, nós temos aqui um pratinho agora pra gente colocar o nosso croissant para experimentar. Olha, ele fica grudadinho por causa do queijo, mas mesmo ele grudadinho, ele solta facilmente, tá? Olha que lindo. Agora eu vou colocar aqui no pratinho. Vou colocar 2. Olha que coisa linda que ficou o nosso croissant. Pode ver que ele tá bem tostadinho, ó. Se vocês olharem a massinha, dá pra perceber que tá bem tostado. Então agora nós vamos partir para ver como é que ele ficou por dentro. Olha a fumacinha. Que delícia! O cheiro é delicioso, muito gostoso. E agora vamos provar para ver se ficou bom, né? Se o gosto é bom. Nossa! É muito gostoso. Delicioso esse croissant. Essa massa folhada derrete na boca. É muito gostosa, ela ficou bem fininha e derretendo na boca. E aqui nós temos os nossos croissants sem recheio, tá? Olha que bonitinhos que eles ficaram. Eu espantei um pouco que eles não ficaram com a massa folhada desfolhando, né? Eu esperava que eles fossem abrir mais a massa. Mas nesse tipo aqui não tem esse negócio das camadas que a gente consegue ver, tá? Essa massa não fica desse jeito. Mas fica muito gostoso. Já experimentei aquele com recheio e é simplesmente fantástico, maravilhoso o gosto da massa folhada, tá? E aí nós temos esse aqui sem recheio, que você pode também colocar o recheio que você quiser ou comer purinho, tá bom? Olha que lindos!